Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês este tapete. Ele mede exatamente 1 metro por 1 metro. Ele é um tapete quadrado que começa aqui no meio. Vocês podem fazer ele do tamanho que vocês desejarem. O meu tem 1 metro por 1 metro, porque a cliente me pediu. Então, eu fiz ele exatamente de 1 metro por 1 metro, mas vocês podem fazer ele no tamanho que vocês desejarem. Até vocês podem fazer capa de almofada, menorzinho suplá, com uma linha mais fina, uma linha duna ou charme. Também vai ficar muito bonitinho. Ou vocês podem aumentar ele para um tapetão de 2 por 2, de 2,5 por 2,5. Ele vai ficar muito lindo e ele é bem simples de fazer. Eu usei o barbante Euroroma e foi para fazer este tapete, o barbante Euroroma número 6, agulha número 3,5. E a quantidade de barbante para fazer este tapete de 1 metro por 1 metro, eu pesei e deu exatamente 1,365 kg de barbante. Então, eu comprei aqueles cones grandes de 2,1 kg e sobrou bastante ainda. O que mais eu queria dizer? Deixa eu mostrar como é que fica a barra dele. Então, para fazer este tapete, nós vamos trabalhar esses losangos que vão aumentando no meio e nas laterais. Para fazer este trabalho, nós vamos ter que fazer 5 motivos de losango de altura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Depois mais essa última carreira, que ela é toda de pontos altos, para daí nós começarmos a nossa barra, que é de leques, que fica bem bonitinho. Esta barra vocês podem diminuir ou aumentar também, conforme o tamanho que vocês desejarem. Deixa eu mostrar o canto. O canto dele fica assim. A última carreira de leques tem picôs. E ele fica super lindo. Então, acho que eu falei tudo. Vamos à nossa videoaula, meninas e meninos. Então, vamos à nossa aula. Nós vamos fazer o anel mágico. Para quem não quer fazer o anel mágico, vocês podem fazer 5 ou 6 correntinhas. Então, nós puxamos aqui, fica assim, seguramos e vamos fazer 3 correntes. Aqui dentro deste anel mágico, nós vamos fazer este miolinho aqui. Então, aqui equivale a um ponto alto. Vamos fazer mais 2. Dois pontos altos aqui. Um intervalo de 2 correntes. Vou repetir 3 pontos altos. Dois e 3. Repito novamente as 2 correntes de intervalo e vou repetir o que eu fiz aqui. Então, faço 3 pontos altos. Duas correntes. Novamente, 3 pontos altos, sempre segurando a linha aqui. Ficaram 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Eu faço novamente 2 correntes aqui no final. Puxo essa linha que está sobrando.
Puxo ela bem forte, até fechar bem aqui o nosso miolinho. Fechou bem? Então, eu volto aqui. Conto aqui a terceira corrente. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, fica o nosso quadradinho. Aqui eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar lá no intervalo. Cheguei aqui, eu faço o terceiro ponto baixíssimo. Subo novamente 3 correntes. E aqui dentro eu vou fazer um leque de 3 pontos altos separados por 2 correntes. 2 correntes, faço novamente 3 pontos altos. Então, ficou assim, 3 pontos altos, 2 correntes, novamente 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer 2 correntes, venho para o próximo espaço e vou repetir o mesmo leque. 3 pontos altos. Duas correntes. E novamente 3 pontos altos. Intervalo de 2 correntes, repito aqui. Vou repetir aqui o que eu fiz aqui. Então, faço mais um leque aqui, 2 correntes, mais um leque aqui, 2 correntes. Eu vou fazer e já volto para mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, terminei aqui com 2 correntes. Vou unir novamente aqui na terceira corrente, com ponto baixíssimo. Caminho por mais 2 pontos baixíssimos aqui. Outro aqui no intervalo, que daí somam 3. Subo novamente 3 correntes, repito o nosso leque. Então, vou repetir aqui. O nosso leque. Feito o nosso leque, são 2 correntes. E agora, vamos começar o grupinho aqui. Então, aqui nesse intervalo de 2 correntes, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes. Venho aqui para o cantinho e vou fazer o leque. Que são 3 pontos altos, 2 correntes de separação e novamente 3 pontos altos. Começa a nascer o nosso tapete. 2 correntes. Aqui, vamos fazer 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes. Aqui no canto, vamos fazer o leque. Depois, 2 correntes, 3 pontos altos. Vamos repetir o que fizemos aqui, até chegarmos aqui do outro lado. Então, dei toda a volta, cheguei aqui, eu caminhei com os 3 pontos baixíssimos, como foi feito nas outras voltas. Cheguei aqui no canto, vou subir
3 correntes para dar altura, o que equivale a um ponto alto, e vou repetir o leque. Nos 4 cantos sempre vão ficar os mesmos leques. 3 correntes, mentira, perdão, 3 pontos altos, 2 correntes, novamente 3 pontos altos, intervalo sempre de 2 correntes, nunca vai mudar. Agora vamos começar a próxima carreira aqui, que serão 7 pontos altos. Então, o que eu faço? Neste intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos aqui. E aqui, já no primeiro ponto, eu vou fazer ponto sobre ponto nesses 3 aqui. Então, vou trabalhar ponto sobre ponto nesses 3. Opa, desfio o fio. Vocês cuidam quando que desfia o fio. Se vocês deixarem, o tapete vai arrebentar mais rápido. E agora, neste intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, ficam 7 pontos altos aqui. Vou fazer 2 correntes, venho aqui e faço novamente o canto, que é um leque, e vou repetir nos outros 3 lados a mesma coisa que eu fiz ali. Certo? Ele é super simples de fazer esse tapete. Três pontos altos aqui. Deixa eu tirar aqui um pouco. Então, agora eu faço novamente 2 correntes. Preencho aqui com 2 pontos altos. A mesma coisa que eu fiz aqui. 2 pontos altos, ponto sobre ponto nos 3, mais 2 pontos altos no intervalo. 2 correntes, o canto sempre vai ficar igual, como está aqui, olha. Os cantos sempre vão ficar com os leques. Aqui o primeiro são 3, depois aqui são 7, 2 para cada lado de aumento e ponto sobre ponto. Então, vocês vão trabalhar toda a volta e depois eu mostro como é que fica a próxima carreira. Então, acabei a minha carreira aqui. Fechei com ponto baixíssimo na terceira corrente. Venho caminhando nos próximos 2 pontos aqui, também com pontos baixíssimos. Aqui no meio também. Novamente, eu vou fazer o leque de canto. Este nunca vai mudar. 3 pontos altos. 2 correntes. Novamente, 3 pontos altos. Duas correntes. Vamos preencher o espaço aqui também. Então, aqui são 2 correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos. Dois pontos altos aqui. E ponto sobre ponto nesses 7 pontos altos seguintes. Então, venho aqui no primeiro, ponto sobre ponto. Aqui vão ficar no total de 11 pontos altos. Vamos fazer aqui ponto sobre ponto. No intervalo de 2 correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos. Acho que estava desfocado. 2 pontos altos aqui, num total de 11, certo? Novamente, 2 correntes, e vou aqui para o meu canto e vou repetir o nosso leque. 3 pontos altos,
2 correntes, novamente 3 pontos altos. E vou repetir o que eu fiz ali nos próximos 3 lados do nosso quadrado. Agora, eu faço 2 correntes e faço 11 pontos altos, 2 aqui, um ponto sobre cada ponto da base, mais 2 aqui. 2 correntes, faço o canto. Vou repetir exatamente o que eu fiz aqui, nos outros 3 lados. Eu vou fazer e já volto com vocês. Então, eu terminei aqui 2 correntes, caminhei com os 3 pontos baixíssimos, subi 3 correntes, fiz o leque. É sempre a mesma coisa aqui nos cantos, certo? Fiz o leque e 2 correntes. Agora, aqui, nós vamos começar o próximo losango. É losango, né, gente? Eu acho. Que vão ser 3 pontos altos. Somente aqui são 3 pontos altos, senão nas laterais são sempre 2 pontos altos. É só quando que você vai começar o próximo losango. Então, aqui eu tenho 2 correntes, mas eu vou fazer 3 pontos altos, somente quando você vai começar o próximo motivo. Então, vou fazer os 3 pontos altos aqui, na lateral. Ai, perdão, escapou um fio. Vamos lá. 3 pontos altos. Duas correntes, e de separação são sempre 2 correntes. Então, eu venho aqui e vou repetir o que eu fiz aqui abaixo. São 7 aqui, eu preciso fechar o meu losango agora. Então, eu vou diminuir os 2 aqui da lateral, vou vir aqui para o terceiro. Acho que tá dando para ver, vocês pulam 1, 2, vão vir aqui para o terceiro. E vocês vão fazer 7 pontos altos aqui. Vamos trabalhar 7 pontos altos. Quatro, 5, 6 e o 7º. Vocês vão perceber que vai sobrar 2 para cada lado. Faço 2 correntes e novamente aqui eu vou fazer o início do nosso próximo losango, que são 3 pontos altos. 2, 3. Novamente 2 correntes e vou vir aqui fazer o leque. Nos próximos 3 lados vão ser sempre a mesma coisa. Então, o que que vocês vão fazer? O leque, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 7 pontos altos, que é o mesmo número daqui, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, vão repetir o leque e vão seguir fazendo isso nas 3 laterais. Então, terminei novamente aqui caminhei com os pontos baixíssimos, subi 3 correntes, fiz novamente o nosso cantinho, que é o nosso leque, que é sempre igual, separação de 2 correntes. Agora, nós vamos aumentar aqui. São 3. Depois são 7, depois são 11. Aí, começa a diminuir 7 e 3 novamente. Então, aqui nós temos 3, vão ser 7 pontos altos agora. Então, 2 aqui neste intervalo. Agora, vai ser sempre repetições. 2 aqui. Vou fazer novamente ponto sobre ponto. Repetições que eu digo, vocês vão repetir exatamente isso aqui sempre. Só vai aumentando os losangos pro lado aqui. Ponto sobre ponto aqui, então. São 3 pontos altos na carreira anterior. Faço os 3 aqui, aumento um para cada lado. Quer dizer, mentira. 2 para cada lado. Ai, perdão, gente. Que ficam 7. 2 aqui e ponto sobre ponto.
Novamente, duas correntes, são sempre duas correntes de separação. Aqui, então, nós temos 7, são 3 agora. Então, conto 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto alto. 2 e 3. Fechei o meu primeiro losango. Duas correntes de separação. Venho aqui para o intervalo de duas correntes, vou fazer 2 pontos altos. Ponto sobre ponto. São 3 pontos. Aqui são duas correntes, então são 2 pontos altos. Só vão ser 3 pontos altos quando que dá início ao próximo losango, que é na carreira de 7 aqui. São 7 aqui, então aqui vão ser sempre 3. Senão, são sempre aumentos de 2. Então, aqui, duas correntes e vou para o meu leque aqui do canto. Que também ele permanece igual até o final. Então, o que nós fizemos aqui? Um leque, duas correntes, 7 pontos altos, aumentando 2 aqui e 2 aqui. Novamente, duas correntes, 3 pontos altos, duas correntes, 7 pontos altos, duas correntes. Vamos fazer o leque, duas correntes, e seguimos fazendo a mesma coisa que foi feito aqui, nesta lateral, nesta aqui de baixo e aqui, e fechamos. Fechamos novamente aqui, eu volto depois já com o leque pronto para mostrar como é que fica a próxima carreira. Aqui, então, eu terminei a carreira anterior, que ficaram 7 pontos, 3 aqui que fechamos o nosso losango, mais 7 pontos. Agora, aqui, nós vamos fazer esta carreira aqui, que são 11 pontos altos. Então, vamos aqui, eu subi, fiz o leque, duas correntes, venho aqui para o espaço e vou fazer 2 pontos altos. Agora, eu trabalho ponto sobre ponto. Então, vou fazer 7 pontos altos aqui. Vamos para os 2 últimos aqui do 7. Então, fiz ponto sobre ponto. Agora, no próximo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos para completarmos os 11 pontos aqui. Então, aumentei 2 aqui, com 7 aqui no meio, são 11 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes aqui no meio e vou repetir neste espaço 2 pontos altos. Vou fazer um ponto sobre cada ponto da base aqui. Fiz os 7 pontos sobre os 7 da carreira anterior. Agora, aqui eu faço mais 2 pontos altos. Duas correntes. Venho aqui para o leque e vou fazer outro leque. O meu leque é de 3 pontos altos separados por 2 correntes.
Então, eu faço 3 pontos altos aqui, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Duas correntes e vou repetir o que eu fiz aqui. Então, eu fiz 2 correntes aqui, eu vou fazer 2 pontos altos, ou caminhar fazendo pontos altos. Ficarão 11 pontos altos aqui, 2 correntes, 11 pontos altos, 2 correntes e o leque, que foi o que fizemos aqui. O leque, 2 correntes, 11 pontos, 2 correntes, 11 pontos, 2 correntes. Vocês façam nos 3 lados. E aí, eu venho e mostro como é que fica a próxima carreira. Fiz as 4 laterais, fiz novamente o nosso canto, que é sempre igual, mais as 2 correntes. Agora, nós vamos começar a fechar o losango. A mesma coisa que nós fizemos aqui. Então, eles sempre vão aumentar para cá e sempre vai ser essa mesma quantidade de pontos. Então, 3, 7 e 9. Aqui serão 7 de novo, depois 3. Não tem mistério nenhum. A partir daqui, vocês sempre vão repetir o mesmo losango, certo? Sendo que quando vocês chegarem agora nesta carreira que eu vou fazer, nesta de 7, somente começa outro losango de cada lado quando tiver a carreira de 7, que é o que vai acontecer aqui. Então, nós vamos dar início a mais 2 losangos, um para cada lado. Então, o que eu vou fazer? Aqui, quando nós iniciamos o losango, são sempre 3, mas somente quando iniciamos o losango. Nos próximos aumentos, serão sempre 2 pontos altos. Então, aqui nas 2 correntes, nós vamos fazer 3 pontos altos, porque estamos iniciando o próximo losango. Fazer 3 pontos altos aqui, 2 correntes, serão sempre 2 correntes. As correntes nunca alteram. Eu pulo 1, 2, venho aqui no terceiro e vou fazer 7 pontos altos aqui. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vão sobrar 2 pontos aqui. Faço 2 correntes novamente. E vou dar início a mais um losango. Então, eu sempre aumento aqui nas laterais e agora eu vou começar um aqui no meio. Sempre vai ficar retinho com este daqui. Aqui no meio, então, eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntes. Vou fazer novamente os 7 pontos aqui, vou pular 1, 2 no terceiro, vou lá e vou fazer 7 pontos altos. Tenho 7 pontos altos aqui, eu vou fazer 2 correntes. Vou dar início ao próximo losango, que são 3 pontos altos, então, aqui. Ele desfia às vezes. Então, 3 pontos altos, que vamos iniciar o próximo losango, 2 correntes. E vou fazer novamente o nosso cantinho aqui, que é sempre igual, o nosso leque. São os 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Então, nesta carreira,
leque, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 7 pontos, 2 correntes, 3 pontos, 2 correntes, 7 pontos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes e vamos fazer o leque e repetir nos outros lados. Então, aqui nós estamos fechando os nossos dois losangos e estamos aumentando 3, certo? Então, eu vou fazer aqui e volto para mostrar. Então, aqui eu terminei. Fiz novamente o nosso leque, as 2 correntes. Agora, nós estamos nas... Vocês sempre vão prestar atenção. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carreiras para iniciar e terminar o nosso losango. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Então, aqui vão ser 3 pontos, que serão esses aqui, certo? E aqui vocês estão com 3, o que vem depois dos 3 são 7. Então, é sempre a mesma coisa a partir daqui. O que eu vou fazer aqui? Se eu tenho 3 pontos e eu preciso de 7, eu vou fazer 2 aqui na minha lateral. Vou fazer ponto sobre ponto. E vou fazer mais 2 aqui para dar total de 7 pontos altos. Aqui, eu vou terminar o meu losango. Então, eu vou fazer 2 correntes e 3 pontos altos. Conto 1, 2, no terceiro, eu faço aqui, então, 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes. Estou iniciando um losango, então, eu faço 2 pontos aqui. Faço um ponto sobre cada ponto da base. Novamente, 2 aqui na lateral para dar os 7 pontos. 2 correntes. Vou repetir aqui, conto 1, 2, no terceiro vou lá e faço um ponto alto. Novamente. 2, 3. 2 pontos altos. Venho aqui e vou fazer os 7 pontos altos da segunda carreira do nosso losango. 2 aqui na lateral, ponto sobre ponto. Mais 2 aqui na lateral. Duas correntes. E venho aqui e vou fazer o leque. Então, aqui estão nascendo 3 novos losangos. E vai ser sempre assim. Vocês vão sempre prestar atenção na quantidade de carreiras para ir abrindo e fechando. Lembrando que a primeira sempre tem 3, na segunda são sempre 7, são 11. Quando vocês forem fazer de novo, para diminuir, depois dos 11, vocês sempre vão diminuir. Então, serão 7 e serão 3. E assim vai ser em todos os leques que vão iniciar a partir daqui. Ó, nós estamos aqui. Então, vão abrir muitos leques ainda. Vocês vão contar para finalizar esse tapete para dar 1 metro por 1 metro. Ele tem 5 losangos e meio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Daqui do primeiro, 1, 2,
3, 4, 5 losangos e meio. Eu vou fazer até aqui em cima, porque é sempre a mesma coisa agora. Vocês vão abrir e fechar losangos. Nessa carreira do 7, vocês sempre vão dar início aos novos losangos, que vão se abrir. Vocês vão fazer, se vocês quiserem fazer o tapete nessa metragem que eu fiz, vocês vão contar 5 losangos. 3, 4, 5 e vão dar 5,5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. 5,5. Daí eu volto para fazer este acabamento, ensinar essas duas últimas carreiras aqui, daqui do centro, e depois tem mais a nossa barra, certo? Então, eu vou lá fazer o resto do trabalho, vocês façam o de vocês, e aí a gente se encontra para terminar ele aqui em cima. Então, eu terminei aqui os nossos 5 losangos, contando aqui do meinho. Vão ser aqui 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5 inteiros e aqui fica o meio. Se vocês contarem aqui na lateral, subindo aqui, vão ser 9,5, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5. E aqui em cima vão ficar 10 meios losangos. Neste ponto aqui, é super simples, eu expliquei mais ou menos até aqui assim, eles vão se abrindo, né, aqui do lado. É sempre o mesmo trabalho, só vão ter que prestar atenção que são 5 carreiras para cada losango, quando que um fecha, o outro aqui tá nascendo. E assim sucessivamente, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu posso postar o número exato de pontos e correntes de cada carreira até chegar aqui em cima. Cheguei aqui em cima, o que eu fiz? Vocês podem perceber aqui que tem uns quadradinhos, um mais fechadinho, um mais abertinho. Por quê? Porque às vezes o tapete fica meio... ele tende a embabar, ainda mais se vocês têm o ponto mais soltinho, ele pode ficar embabadinho, sabe? Então, aqui nessa última carreira dos losangos, quando que vocês forem fazer, vocês façam. São sempre 2 correntes, lembra que eu falei sempre 2 correntes? Só que aqui, quando que vocês vão fechar este losango aqui, vocês façam uma corrente, no próximo vocês façam 2. Depois aqui no próximo uma, no próximo 2 e assim em toda essa última carreira aqui. Só se o trabalho de vocês começar a ficar embabadinho, certo? Senão não há necessidade. Então, terminei aquela carreira, vim aqui, fiz o leque no canto. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma carreira em toda a volta de pontos altos agora, para depois começar a nossa barra. Então, eu fiz o leque aqui, como todos os outros. Eu venho aqui e vou fazer. Vocês venham aqui, ó. Tem esses 2 pontos altos e já neste aqui você vai fazer um ponto alto aqui. No próximo, vamos fazer outro ponto alto. Esta carreira é bem simples. Aqui são 2 correntes. Aonde que ficou 2 correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos. Aqui, ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar aqui os 11 pontos altos. Opa, aqui escapou o fio. Vamos trabalhar os 11 pontos altos aqui. Vamos lá. E esta carreira vai ser assim, toda ela de pontos altos na volta toda. Bem simples de fazer agora.
Só tem o cantinho que tem que prestar atenção nas próximas carreiras, mas ela é bem simples agora. Então, aqui eu fiz os 11 pontos altos. Aqui eu também deixei 2 correntes, então eu vou fazer 2 pontos altos. Só o que vocês vão prestar atenção agora, aonde que vocês deixaram 2 correntes, vocês vão fazer 2 pontos altos. Aonde que vocês deixaram, aqui eu deixei 2, aqui também deixei 2, aqui já comecei deixando uma. Daí 2, uma, 2, uma. Se não houver necessidade do trabalho de vocês começar a ficar meio embabado, vocês podem trabalhar as 2 correntes até o final, como sempre foi feito aqui. Só nessa última carreira que, se ficar embabado, vocês façam uma correntinha aqui na hora de fechar o losango aqui, certo? Só nesta última, o resto continuam 2 correntes sempre. Se o trabalho de vocês começar a ficar muito embabado, de repente ainda aqui, mais para baixo, o que vocês podem fazer? Vocês podem trabalhar com uma agulha menor, certo? Se o ponto de vocês ele é mais larguinho, mais frouxinho, vocês podem trabalhar com uma agulha menor que ele vai ficar certinho, certo? Então, aqui eu vou trabalhar a volta toda assim, simplesmente fazendo ponto sobre ponto. Aonde eu deixei 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Onde eu deixei uma, eu vou fazer um ponto alto. Quando que eu chego aqui, eu vou trabalhar os pontos, 2 pontos altos aqui, um ponto aqui, outro ponto aqui. Pulo, faço o leque. Venho aqui, faço um ponto aqui, outro ponto aqui, faço os pontos aqui, vou fazendo ponto sobre ponto. Em toda a carreira, fazendo assim. Certo? Eu vou fazer toda a carreira e volto com vocês. Terminei, então, toda a minha volta de pontos altos. Então, ela ficou assim. Cheguei aqui, fechei com ponto baixíssimo. Então, agora aqui nós vamos fazer isso aqui. Deixa eu pegar um pronto aqui, nós vamos começar a nossa barra. E nós estamos aqui neste cantinho. Então, aqui, nós vamos fazer essa abertura aqui, para depois seguir fazendo esta carreira aqui, ó, de 3 pontos altos e 3 correntes, certo? Em toda a volta, e depois começam os leques. Então, aqui... Ai, desculpa, bati na câmera. Vamos lá. Deixa eu pôr pra cá. Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo. Na terceira corrente, eu vou subir 3 correntinhas. Deixa eu ficar aqui. 3 correntes, que será a altura do nosso ponto alto. Vou fazer 9 correntes a partir dessas 3. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laço a agulha, eu venho aqui... Deixa eu ver se dá para ver melhor assim. Eu venho aqui e no último ponto alto, neste último ponto alto do leque, eu vou introduzir a agulha aqui. Isso aqui tem a impressão que tá desfocado. Aqui, neste aqui, e vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim. Lembrando que essas 3 primeiras correntes, elas são um ponto alto, certo? Então, depois dessas 3 correntes, eu faço 9 correntes e venho aqui e faço... Agora deu para ver melhor. E faço no terceiro ponto alto do leque aqui, eu faço um ponto alto.
Nos próximos 2 da base, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, vou fazer um e vou fazer outro aqui. Certo? Então, agora eu pulo, que nem está aqui. Vocês sempre vão pular aqui. Vocês fazem os 3 pontos altos, vocês pulam 1, 2, 3. No quarto, vocês vão fazer novamente 3 pontos altos. Então, vamos lá. Fiz os 3 aqui. Deixa eu tirar para ver melhor aqui. Fiz os 3 pontos altos aqui, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Fiz as 3 correntes. Três pontos altos aqui, então eu faço 3 correntes. Aqui eu vou pular, fiz 3 correntes aqui, eu pulo 3 pontos altos da base. 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer um ponto alto. Então, sempre o número de correntes que tem aqui em cima é o número de pontos altos que vocês vão pular aqui. Pulei 3 pontos altos. E no quarto, eu fiz o ponto alto. Então, aqui eu vou fazer mais 2, que serão sempre 3 pontos altos, 3 correntes. Laço a agulha, 1, 2, 3, no quarto, vou lá e faço novamente os 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Assim, eu vou fazer a volta toda, certo? Quando que chegar lá no outro cantinho, eu mostro para vocês como é que vai ficar. Cheguei aqui ao final desta carreira. Uma dica, o que pode acontecer aqui? Como aqui nós fizemos as diminuições, pelo menos o meu, ele praticamente, eu tive que fazer as diminuições porque ele ficou embabadinho. Varia de acordo com o trabalho de cada artesã. Mas o meu, como ele fica, então eu diminuí as correntes aqui, que nem eu falei, uma sim, uma não. Tipo, aqui eu fiz 2 correntes, aqui eu fiz uma. Aqui tem um ponto alto, aqui tem 2, olha, neste espaço. Então, o que acontece? Pode dar errado aqui no final. O que vocês têm que fazer? Porque tem que terminar exatamente aqui no leque, ó. Fazendo o último dos 3 pontos altos, o último tem que ficar sobre esse aqui, ó. Certo? Vocês estão conseguindo ver certinho, tem que ficar exatamente assim. Aí, o que acontece? Às vezes, pulando sempre 3, ele vai ficar para cá ou vai ficar para cá, dependendo dos pontos que vocês diminuíram aqui no meio. Certo? Então, uma dica para vocês, que eu fiz aqui, ó. Aqui, eu só pulei 2 pontos altos. Dá para ver direitinho, né? Não vai interferir em nada nas nossas próximas carreiras, só para ficar certinho aqui. Então, se faltar um ou se faltar 2, aqui no decorer, vocês podem, quando vocês chegarem aqui, vocês contam para ver se vai dar certinho aqui no fundo. Se não der, vocês já façam 2 espaços, tipo com 2 pontos altos, por exemplo, ao invés de pular 3, que nem seria
que nem eu falei lá no fundo, no início da carreira, seriam sempre 3, mas como a gente fez as diminuições aqui, eu, pelo menos, sempre precisei fazer, eu fiz 7 tapetes, e nos 7 tapetes precisaram ser feitas diminuições, porque ele ficava meio embabadinho, então, para ficar retinho, eu diminuí, então, aqui dá falta de pontos. Então, vocês deixam, se precisar, vocês deixam só 2, que não vai mudar, vocês façam as 3 correntes, e façam o espaço aqui embaixo somente de 2 pontos altos. E isso 1 ou 2 vezes, se precisar, no longo da carreira, certo? Porque aqui tem que ficar exatamente assim, ó. Ela não tá focando direito hoje. Tá com preguiça a câmera. Então, chegamos aqui. Vamos fazer novamente 9 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laço a minha agulha, venho aqui, 1, 2, aqui no terceiro, e vou fazer novamente um ponto alto. E vou começar tudo novamente. O que pode acontecer? Lá no outro cantinho pode acontecer a mesma coisa, então vocês façam o intervalinho entre os 3 pontos altos, se acontecer novamente no outro canto, e provavelmente vai acontecer, porque para mim acontece, então vocês façam 1 ou 2 intervalinhos com somente 2 pontos altos aqui, e não 3 para dar certinho, certo? Então, aqui vocês vão continuar fazendo mais 2 pontos altos, porque são sempre 3 pontos altos, com 3 correntes de separação. 1, 2, 3. As correntes permanecem sempre iguais. Se houver necessidade, vocês diminuem o espaço aqui, ao invés de 3, vocês façam 2, que nem eu expliquei ali. Então, agora vocês façam todo o contorno nos outros 3 lados aqui do nosso quadrado. Quando que eu terminar, eu volto para seguir. Aí, nós vamos começar os nossos leques, que é esta carreira aqui. O cantinho dela é diferente. É esta carreira aqui. Cada carreira aqui no canto é diferente, certo? Daí eu vou mostrar como é que fica o canto, certo? Para cada carreira. Então, nós vamos fazer o nosso trabalho agora, os 3 outros lados. Quando que eu terminar, eu volto. Cheguei aqui ao final. Fiz um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vou vir para cá, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, o que equivale a um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui. Vamos acertar aqui. Não gosto que fique torcido. São 3 pontos altos com as correntes aqui. Nós estamos aqui agora. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Nós vamos fazer este cantinho aqui. Esses 3 bloquinhos. Então, fiz um bloquinho. Opa, fugiu. Vou fazer 2 correntes. Laço a agulha, faço novamente mais 3 pontos altos aqui dentro. 1. 2. 3. Faço novamente 2 correntes, laço, venho aqui e faço novamente 3 pontos altos.
2 e 3. Então, vamos separar aqui bonitinho. Vai ficar assim, 3 bloquinhos separados por 2 correntes. Sem nenhuma corrente, nós vamos laçar a agulha e vir aqui para o primeiro espaço de 3 correntes. E vamos trabalhar os leques, que são 3 pontos altos, duas correntes, mais 3 pontos altos. Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer o terceiro. Então, vai ficar o nosso leque. Entre os leques não tem nenhuma corrente de separação, então nós vamos trabalhar para cada espaço de 3 correntes, um leque, que é 3 pontos altos, 2 correntes e novamente 3 pontos altos. Assim na volta toda, quando a gente chegar no canto, sem nenhum intervalo de correntes aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, vir para cá, que isso seria no outro lado lá, seria aqui. Vocês vão fazendo os leques agora em todos os espaços aqui, sem nenhuma corrente de separação. Vão vir aqui. Gente, tá passando um avião. Acho que vocês estão ouvindo. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão fazer o leque aqui, vão vir para cá, vão fazer os 3 bloquinhos separados por 2 correntes. Então, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos e vem para cá, fazendo novamente os leques em cada intervalo aqui. E assim sucessivamente em toda a volta. Certo, meninas? Então, vamos lá, vamos fazer, e quando tiver tudo prontinho, eu volto para mostrar como fica a próxima carreira. Cheguei, então, aqui no final da carreira. Nós vamos, eu fiz todos os leques, sem nenhuma corrente aqui no meio. Nós chegamos aqui no final. E vamos, lembra que aqui foi feito um ponto baixo e 2 correntes, para dar a altura. Nós vamos vir aqui em cima na segunda corrente. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, também vamos fazer um ponto baixíssimo. Nós vamos caminhar até o centro. No próximo aqui também. Vamos chegar aqui, vou fazer outro ponto baixíssimo. Caminhei até aqui, vou subir 3 correntes para dar altura, e o que equivale a um ponto alto. Meu cachorrinho. Peter, quietinho. Fizemos aqui um ponto alto. Agora, nós vamos fazer mais 2 pontos altos aqui. Duas correntes, laço a agulha, vou fazer novamente outros 3 pontos altos. Agora, nós estamos fazendo este cantinho aqui, ó. Nós estamos aqui. Nós vamos iniciar a segunda carreira de leques, então, eu estou aqui, fiz um leque aqui, e vou fazer aqui nesta alça 8 correntes. Se vocês trabalham muito frouxinho, vocês podem fazer 7, mas seriam 9 aqui, 8 aqui,
e aqui em cima 7 correntes. Então, eu vou vir aqui, fiz o leque, agora eu vou fazer 8 correntes e vou fazer outro leque, que são em cima desses 3 bloquinhos aqui, ó, da carreira anterior. Então, eu fiz um leque aqui. Agora, eu vou fazer, então, as 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Laço a agulha. E vou vir aqui para o próximo espacinho de 2 correntes. E vou repetir o outro leque. Três pontos altos. Duas correntes. E novamente 3 pontos altos. Feito isso, vai ficar aqui o nosso cantinho. Sem nenhuma corrente aqui. Nós vamos vir para cá, em cima do primeiro leque aqui da lateral, aqui no meinho, e vamos fazer um leque. Agora, aqui vai ser sempre assim, leque sobre leque, a volta toda, fazendo este cantinho. A única coisa que tem de diferente, 2 correntes, 3 pontos altos. O leque é sempre 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou fazer aqui o primeiro leque. Assim, ó. Então, vai ficar assim, o nosso cantinho. E agora, nós vamos trabalhar leque sobre leque. Lembrando que entre os leques não tem nenhuma corrente. Então, eu venho direto aqui para o próximo. E vou trabalhar outro leque, ficando sempre assim, sem nenhuma corrente. Duas correntes aqui no leque, 3 pontos altos. E vou para o próximo. Então, aqui vai ficar assim, toda a volta de leques, quando vocês chegarem aqui no último leque, quando vocês chegarem aqui, vocês vão fazer o leque, vão vir para cá, fazer o outro leque aqui, 8 correntes, outro leque nesse espaço, começa de novo aqui na lateral, leque sobre leque. E assim nos 4 lados, certo, meninas? Vamos fazer? Terminei a segunda carreira dos nossos leques. Cheguei aqui. Vou unir aqui o nosso último leque. Aqui na terceira corrente que nós fizemos aqui. Na terceira aqui em cima. Vou lá e faço um ponto baixíssimo. Caminho novamente aqui, com pontos baixíssimos, até a gente chegar lá no meio do nosso leque. Faço um ponto baixíssimo aqui também, ficando assim. Novamente subo... Ai, bati aqui. Subo 3 correntes. Vou fazer novamente um leque aqui. Duas correntes. Novamente 3 pontos altos.
Agora eu vou trabalhar dentro da nossa alça de 8 correntes. Eu vou fazer sem nenhuma corrente, vou aqui para o espaço e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Fiz aqui os 3 pontos altos, vou fazer 2 correntes, laço a agulha, vou fazer novamente um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer novamente 2 correntes e vou repetir o bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui ele vai ficar assim. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes e novamente 3 pontos altos. Sem nenhuma carreira, sem nenhuma corrente, eu laço a agulha, venho aqui e vou fazer um leque. Faço o leque aqui. Então, está feito o nosso cantinho. Ele vai ficar assim, como está aqui no nosso tapete. Eu estou aqui nesta segunda carreira de leques, então, eu fiz esses 3 bloquinhos aqui. Então, eu sigo fazendo os leques agora na terceira carreira de leques. Não muda nada agora. Então, eu sigo aqui, deixa eu só virar o meu tapete. Eu vou vir aqui para o próximo leque, sem nenhuma corrente de separação, e vou fazer leque sobre leque a volta toda. Só o que muda em cada carreira é o cantinho. Então, eu faço... Ai, bati de novo. Tá complicado hoje. O leque, 3 pontos altos, 2 correntes. E novamente 3 pontos altos. Então, eu vou fazer a carreira de leques até lá no final, quando chegar lá no cantinho. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer o leque, sem nenhuma corrente de separação, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes, outro bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes, mais um bloquinho de 3 pontos altos, sem nenhuma corrente de separação. Eu venho aqui para o próximo leque e faço leque sobre leque, certo? Ficando assim. Eu estou nesta carreira aqui. Deixa eu só colocar assim, que eu acho que dá para ver melhor. Então, eu estou nesta carreira aqui. Certo? Que é a terceira de leques. Aí, a próxima vai ser esta, depois esta. São 7 carreiras de leques aqui, certo? Então, vamos fazer mais uma carreira. Quando que eu terminar, eu volto para ensinar como é que é o próximo passo aqui, certo? Terminada a nossa terceira carreira de leques,
Eu uni aqui no final com ponto baixíssimo na terceira corrente, caminhei com mais 3 pontos baixíssimos, subi 3 correntes para dar altura e vamos fazer o leque aqui dentro. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos, assim. 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Fiz o leque. Agora, eu vou trabalhar o cantinho. Eu vou fazer um leque aqui neste espaço e um leque aqui. Então, daqui, sem nenhuma corrente, eu laço a agulha e venho pra cá. Vou fazer um leque aqui dentro. Feito o meu leque, sem nenhuma corrente de separação também, eu laço a agulha e venho aqui para o próximo espacinho. Vou fazer outro leque. 3 pontos altos. Duas correntes. Tirar aqui 2 correntes e 3 pontos altos. Ficou assim. Vou vir aqui para o meu próximo leque, sem nenhuma corrente também, e vou fazer outro leque. Duas correntes, 3 pontos altos. E assim vai ficar o nosso cantinho aqui. Então, ele fica assim. Aqui, seguimos fazendo leque sobre leque. Então, o que vocês vão fazer aqui na alça dos 3 bloquinhos, nos 4 cantos, nos 3 restantes, são 2 leques, no intervalinho dos bloquinhos. E aqui permanecem os leques sempre iguais, certo? Então, é o que vocês vão fazer nos 4 cantos. E continuamos com os leques. A próxima carreira, ela vai ficar assim. Eu fiz aqui os 2 leques. A próxima carreira, nós temos as correntes, certo? Vamos trabalhar, meninas? Aí eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficar a próxima. Cheguei, então, mais uma vez no final da nossa quarta carreira de leques. Eu fechei aqui, fechei na terceira corrente com ponto baixíssimo, caminhei até o meio, fiz um leque. Agora, nós vamos para esta carreira aqui. Nós vamos fazer o leque, 7 correntes e outro leque. Leque, 7 correntes e outro leque. Então, aqui, nós vamos trabalhar sem nenhuma corrente de separação, nós vamos trabalhar um leque.
2 correntes aqui para fazer o nosso leque, 3 pontos altos aqui do outro lado. Agora, nós vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço a minha agulha, venho aqui, vou fazer outro leque. Três pontos altos. Duas correntes. E 3 pontos altos. Então, ele vai ficar assim. Agora, eu sigo fazendo leque sobre leque, normal, como a gente já vinha fazendo nas 4 carreiras. Faço leque sobre leque até chegar no outro cantinho, fazer um leque. Aqui, 7 correntes e outro leque, sigo fazendo leques. Feito isso nos 4 lados, eu volto para ensinar a próxima carreira. Aqui, então, eu terminei a nossa 5ª carreira de leques. Terminei aqui, como sempre faço, com ponto baixíssimo. Na terceira corrente, caminhei 3 pontos baixíssimos, fiz 3 correntes, fiz o nosso leque, vim aqui para o próximo do canto, novamente fiz outro leque, e agora aqui nessa alça de 7 correntes, nós vamos fazer 3 blocos de 3 pontos altos. Aqui, ó. Agora, nós estamos nesta carreira aqui. Nós vamos fazer estes 3 blocos aqui. Deixa eu tirar aqui, colocar aqui. Então, nós vamos fazer estes 3 blocos, que é da nossa penúltima carreira de leques aqui. São 7 carreiras de leques. A última tem um picozinho, que é a única coisa diferente. Vamos lá, então, eu fiz aqui, cheguei aqui no cantinho, onde tem as 7 correntes, laço a minha agulha e vou fazer um bloco de 3 pontos altos. Fiz um bloquinho. Aqui. Faço 2 correntes. Novamente, faço um bloco de 3 pontos altos. Duas correntes. E mais um bloco de 3 pontos altos. Então, vai ficar assim. Deixa eu puxar aqui. Vai ficar assim o nosso canto. Aí, sem nenhuma corrente de novo, eu venho aqui para o próximo leque e vou fazer um leque sobre ele. 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos. Pulo para o próximo aqui e vou repetir. Certo? É o que nós vamos fazer, então, nesta
sexta carreira de leques. Então, ele vai ficar assim. Seguimos fazendo os leques. Quando que chegamos aqui, vamos fazer leque sobre leque aqui. Sobre as 7 correntes, 3 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes cada, certo? Vamos lá fazer, meninas? Terminado, então, a nossa sexta carreira de leques, nós vamos para a última carreira. Esta carreira aqui, ela é toda de leques, mas ela tem... A única coisa que ela tem de diferente é que vai ser feito um picô aqui em cima. Como está aqui. Nosso tapete terminado. Nós vamos fazer esta última carreira de leques com o picôzinho em cima. É a única diferença. Em toda volta, ele tem no meio do leque um picô. Então, aqui eu terminei aqui, fiz um ponto baixíssimo na terceira corrente, fiz pontos baixíssimos até chegar aqui no meio, subi 3 correntes, como eu sempre fiz nas outras carreiras, e vou fazer um leque. Então, eu faço 3 pontos altos. Um ponto alto equivale, essas 3 correntes equivalem a um ponto alto, então eu faço mais 2. Aqui eu faço 3 correntes. 3 correntes para fazer o nosso picô. Deixa eu ver aqui. E eu introduzo a agulha aqui e aqui, ó. Então, vai ficar assim. Venho aqui e faço um ponto baixo. Este é o nosso picô. Ah, não sei se deu para ver. Acho que é aqui. E aí, eu faço mais 3 pontos altos. 2 e 3. Ficando assim. Sem nenhuma corrente, venho aqui para o próximo e vou fazer 3 pontos altos. 3 correntes. Venho aqui, introduzo a agulha aqui e aqui. Puxo e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha e termino de fazer o leque. Que são 3 pontos altos. Agora, eu cheguei aqui no nosso cantinho. Laço a minha agulha, venho aqui para o primeiro espaço e vou fazer um leque com o picô. Lembrando que esta carreira, todos os leques têm o picô no meio. 3 correntes. Venho aqui e aqui. E faço o picô. Novamente, 3 pontos altos. Ele vai ficando assim. Temos mais um espacinho aqui no canto. Então, nós vamos fazer outro leque aqui. Venho aqui. Vou fazer novamente os 3 pontos altos. O nosso picô, que são 3 correntes. Venho aqui. Deixa eu ver se dá para ver de mais perto. Introduzo a agulha aqui e aqui. E faço um ponto baixo. 3 pontos altos. Agora, eu começo já na lateral. Então, eu venho aqui para o próximo e vou fazer
um leque com um picô no meio. 3 correntes, uma aqui. Três pontos altos. E assim é o que nós vamos fazer em toda a volta. Nosso cantinho da última carreira vai ficar assim. Deixa eu mostrar aqui. Então, vocês vão seguir fazendo todos leque sobre leque com um picôzinho em cima. E aí, o nosso tapete estará terminado, com a medida aproximadamente de 1 metro por 1 metro. O meu fica exatamente no 1 metro por 1 metro. Vocês podem aumentar esta barra de leques, ou vocês podem, quiserem menor, dá para terminar ela aqui. Vocês podem fazer ela menor, se vocês não quiserem um tapete tão grande. O que vocês podem fazer também é diminuir o nosso... Deixa eu pegar esse que tá pronto. Vocês podem diminuir a quantidade, a carreira de losangos aqui, para ficar de 1 metro por 1 metro. São 5, lembra que eu falei? São 5 losangos inteiros aqui. E aí é feito esse acabamento aqui, a última carreira. Depois começam os leques. Se vocês querem um tapete menor, vocês podem diminuir para 4 o trabalho dos losangos e fazer esta barra. Aí fica a critério de vocês, como vocês acharem melhor. Ele é um tapete simples de fazer, eu acho, pelo menos, e ele fica muito lindo e dá para fazer do tamanho que vocês desejarem. Os meus têm 1 metro por 1 metro, exatamente 1 metro quadrado de crochê. E ele fica bem bonito. Então, esta foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que nem eu já disse lá no início, se vocês não curtiram o vídeo, curtam o vídeo, que isso me ajuda bastante aqui no YouTube, ajuda outras pessoas a enxergarem o vídeo também. Curtam, comentem, se vocês gostaram, para tirar as dúvidas, e compartilhem com os amigos, certo? Então, meninas, até a próxima aula. Obrigada a todas que estiveram aqui comigo. Um abração. Se cuidem, que ainda estamos em pandemia, então se cuidem. Desejo muita saúde a todos e até a nossa próxima videoaula.